E teve uma excursão de ônibus, então você imagina que é sair de Cuiabá para o Rio de Janeiro, 30 horas de ônibus, para o Rio de Janeiro para um congresso de direito tributário no Hotel Glória. Acho que nem existe mais Hotel Glória. Glória. Né? E aí, quando eu cheguei de ônibus lá no Rio de Janeiro e quando a gente caiu ali na... Flamengo, eu fiquei tão emocionada, assim, mas sabe que os olhos encherem de lágrimas, assim, você fala assim, um dia eu venho morar aqui. Mas foi uma decisão imediata, a hora que eu vi aquele lugar maravilhoso. Que idade? Eu tinha 19, 20 anos, tá? E eu passei a minha vida fazendo de tudo, tentando ir pro Rio de Janeiro. E quando parecia que ia dar certo, putz, aconteceu alguma coisa na minha vida que não dava. Aí na minha última tentativa eu falei, agora eu vou. Agora tá tudo certo, minha vida tá caminhando, eu vou embora pro Rio de Janeiro. Já tava começando até a atender pacientes no Rio de Janeiro. Eis que conheço um homem que morava em Santa Catarina. Vocês conheceram? Como vocês conheceram? Facebook. Jura? Não, mas peraí, só fecha a história pra gente entrar no... E aí, quando a minha vida tava ali naquela última, agora eu vou pro Rio de Janeiro. O Wendel morava em Floripa, eu morava em Cuiabá. E aí... o acordo, vamos passar um tempo em Floripa. Até porque a gente não tinha grana para viver bem no Rio. Viver no Rio não ia ser tão bom como eu sonhava, aquele sonho de menina, né? Bom, até que passamos 2 anos lá em Floripa e quando eu vi que financeiramente era viável ir pro Rio, eu dei um golpe nele, aluguei um AP uma semana, ficamos uma semana no Rio. Alugou um apartamento na Vieira Solto, botou o notebook dele na varanda, vista mar, ela me serviu um café e falou, é bom aqui, né? Eu falei, é. O golpe tá aí, né? Isso foi em outubro, eu tava indo pro Rio, porque ia desfilar na Mangueira, então a gente tava indo muito pro Rio pros ensaios. E isso foi em outubro, nós nos mudamos em janeiro. Em janeiro a gente já tava, no carnaval a gente já tava morando no Rio. E aí veio a pandemia, passamos 2 anos ali da pandemia no apartamento e quando abriu, e aí foi, vamos curtir o Rio, mas aí a gente saindo muito do Rio para trabalho e eu percebi que a gente não curtia o que o Rio tem de melhor para nos oferecer, que é natureza, que é praia, que é tudo que a gente ficava muito fora, às vezes muito em São Paulo. E aí a vida começou a nos trazer situações e de repente um dia eu falei, quando você quiser ir para São Paulo, a gente vai. Ah, teu sonho? Eu falei, não, eu já entendi que tá resolvido isso aqui. E aí, o que é legal, né? As pessoas, a minha audiência me cobrou muito isso. Né? Um dia eu falei assim, como? Foi um sonho de mais de 20 anos, você esperou 20 anos. Como pode isso? E aí, algumas pessoas falam assim, é que você realizou o sonho e deu. Não foi isso. O que ficou muito claro pra mim é que foi o sonho de uma menina. Aquela menina que sonhou viver no Rio de Janeiro, treinar no calçadão todo dia, que era uma outra menina, era uma outra mulher. Andar de chinelinho, sabe assim, barriga de fora, e na feirinha, era uma outra, a Karina não é mais essa mulher. Então aí, de repente, eu percebi que eu não era mais aquela mulher. E isso foi incrível, quando eu falei, eu não sou mais aquela menina, e por isso que tá desconexo, sabe? São Paulo tá mais legal do que eu sou hoje. Né? Legal. E aí, todo mundo, mas você não vai sofrer porque vai pro Rio de Janeiro. Eu falei, gente, eu tô tão porque você vai pra São Paulo. Fica tão claro que eu não sou mais aquela mulher, aquela menina de 20 anos que sonhava viver no Rio, e que a mulher que eu sou hoje está muito mais conectada com o que é São Paulo, com a energia de São Paulo. E foi incrível. E o Wendel é uma pessoa maravilhosa, né? O Wendel é o seguinte, você dá uma mesa para ele, um computador e um café, ele vai. Tá bom. E de repente eu vi assim, super feliz em São Paulo, tipo, nossa, que massa aqui, né? Eu falei, tem uma energia diferente. Felizão. O Wendel se encontrou, é o lugar dele. O Wendel se encontrou em São Paulo. Conectão com mais amigos, tem autódromo aqui, que é um negócio que eu gosto, tem restaurantes, então foi um negócio que funcionou muito bem. E, principalmente, enfim, a cumplicidade de vocês é algo muito admirável, assim, a gente gosta, a gente acredita, porque a gente é assim, a gente vê vocês também, essa cumplicidade. Um dos temas que a gente trouxe pra debater, a gente jogar aqui e começar a sabatinar, que vocês falam de uma maneira brilhante sobre a força do relacionamento, né? Como ter relacionamentos prósperos. E vocês falam de uma parada que eu acho muito massa.
sobre energia masculina e energia feminina. Eu vejo que tem gente, às vezes, que confunde com homem e mulher. Com gênero, né? Com gênero, quando fala de energia masculina, o que significa isso? Será que essa galera tá pronta pra esse rolê? E eu falo, obviamente, é o podcast aqui, não é o Mais ou Menos Cast, ou o Pouca Box. Arregaça Cast aqui. Ou seja, é um tema que, enfim, a galera do podcast é muito show. Legal. A gente tem uma galera massa. Eu vejo que quando você coloca, tem gente que não entende exatamente o que significa. Pô, você quer dizer que então eu sou isso, ou eu sou aquilo, e por eu ser isso, eu não posso ter isso, então? Sim. E confunde até com aquele papo de machismo. Sim, o Wendel tem mulher que fala que o marido é um machão escroto. Você é submissa. Mas é legal que quando a pessoa entende, quando você tira aquela coisa, previsibilidade retrospectiva, né? Uma coisa se torna muito óbvia, mas só depois que alguém disse, né? Olha, eu vou até aproveitar caraca, antes da gente faz muito começar a falar sentido nesse isso, assunto. né? Quando a gente teve aquele encontro em Portugal, fez um clique pra mim. Porque não era um tema que eu me aprofundava. Eu sabia, mas eu não ia atrás pra entender em relação a ele. Acho que até numa live que a gente fez, eu falei em relação a isso, que ele foi muito positivo. Eu reclamava de muitas coisas do Caio dentro da nossa relação. Que o Caio não fazia isso, que ele não era aquilo, que ele não era não sei o quê. Só que, como é que ele poderia ter esse papel se eu ficava no raio desse papel? Eu saía do meu papel de mulher pra ficar cutucando o papel dele. Então não existia o espaço pra ele poder ser. Isso é muito comum. Muito. E aí depois, quando a gente teve aquele jantar, E que tem foi uma explicação muito bom, técnica de por ela... O quê? Fábio? A Fábio deve ser uma guerreira, né? Ou uma guerreira não, uma caçadora. Caçadora Dos solitária. Só que até Você agora eu E não a sei gente qual vai é o falar meu. disso. Então, aí você vai entender o porquê. Você deve ser uma As coisas caçadora conectam. Mas solitária. o que é energia masculina, energia feminina e o que isso afeta no relacionamento, enfim, quando na prática, assim? Primeiro, o que é energia São feminina? os dois polos de qualquer relação, né, Caio? Tudo tem o seu polo, digamos assim, positivo e negativo, e que não se diga negativo como algo pejorativo, né? Então, precisa haver polaridade. As relações precisam de polaridade. Positivo, negativo, frio, quente, dia, noite. A vida é assim, né? E nos relacionamentos também. E que aí fique muito claro que isso não tem nada a ver com gênero, né? Isso não tem nada a ver com sexo. Casais gays também precisam estar em equilíbrio entre ter energia feminina e ter energia masculina dentro de um relacionamento. Mas o que é cada uma dessa energia? Cada energia tem características próprias. Característica dos elementos do masculino e característica dos elementos do feminino, né? E o que acontece? Tá? E aí que começa a confusão, que as pessoas começam a dizer que é machismo, que as pessoas começam a confundir com gênero. É mais biológico, é mais ecológico, digamos assim. Se eu estou num corpo de mulher, é mais natural que eu esteja na energia feminina, maior parte do tempo. Na energia feminina, e se você está no corpo de homem, que você na maior parte do tempo esteja na energia masculina. Mas nós temos integrados em nós energia feminina e masculina, e precisamos ter, né? Uma mulher sem nenhuma energia masculina, se ela tiver só com muita energia feminina, ela vai ficar lenta, ela vai ficar com dificuldade de decisões, ela vai ficar uma mulher... De se posicionar. De não conseguir se posicionar. Sim. Um homem sem energia feminina vai se tornar talvez um homem agressivo, um homem... ele vai se tornar um homem completamente insensível, sem paciência, sem empatia. E depois que eu fui ler a respeito, vocês despertaram essa curiosidade, fica muito claro aqui, e depois me corrija se eu falar alguma groselha aqui, tá? Mas, por exemplo, veja no meu caso, né? Eu tenho uma boa polaridade, eu tenho um bom equilíbrio entre as duas energias. A energia masculina, sabe, da proteção, do servir, do cuidar. E aquela energia feminina do eu sei demonstrar afeto, eu sei falar te amo, eu sei abraçar minha esposa em público, sei beijar em público. Eu conheço, por exemplo, amigos, cara, que eu conheço pessoas da minha família que, bicho, nem abraça. Tem dificuldade de abraçar até filho. Sim. Então, isso é um descompasso da energia feminina, assim, essa demonstração de afeto, assim? Essa forma de demonstrar ou não afeto pode também estar ligada a outras características das pessoas, né? Mas esse acolher é mais exato, do feminino. exato. Eu digo assim que o acolhimento é mais da energia feminina. Então, quem acolhe, quem cuida, quem trata, quem nutre, né? Então, é mais da energia feminina. A energia masculina é aquela história, né? A mãe tá ali cuidando pro filho não cair e não se machucar. O pai pensa assim, se não morrer, tá bom.
Né? Se não morrer, tá bom, né? Mas, então é diferente, né? Quando a energia feminina está cuidando. Agora, uma mulher, por exemplo, eu tinha uma amiga, tenho minha amiga, ela tem muita energia masculina. E quando eu ia na casa dela, eu enlouquecia de ver as crianças dela, porque as crianças pulavam de um lugar pro outro, e eu falava, meu Deus, as crianças vão se machucar. Ela falava, vai nada. Então, o meu feminino gritava ali, mas era uma mulher com muita energia masculina. Sim. Então, ela não é que ela não se preocupava com os filhos, mas era diferente o olhar dela, porque ela olhava para os filhos com um olhar mais masculino. E quando você fala de arquétipos, isso já que você falou, Fabi Caçadora, galera, assim, arquétipos, existe arquétipos nessa... Hoje o que acontece, né, Caio? O que a gente percebe, eu que trabalho com 97% da minha audiência é de mulheres. Então, falo com mulher o dia todo, minhas alunas são mulheres, então... E uma queixa muito grande, as mulheres têm se queixado muito desse lugar de estar com muita energia masculina, ou desse lugar de não conseguir agir diante da vida. E já vai algum tempo, já tem uns 3 anos mais ou menos, que eu me dediquei a estudar sobre arquétipos específicos ligados à mulher. E aí a gente percebe que hoje as mulheres estão vivendo muito e tendo orgulho de viver no arquétipo da guerreira. Da mulher guerreira, da espada na mão, a mulher que resolve tudo, né? A mulher que tem até, às vezes, um certo preconceito com outras mulheres, aquela que gosta de estar entre os homens, né? Que realiza, então está muito no fazer. E aí eu me dediquei a estudar sobre isso, né? Esses arquétipos, quais são os arquétipos que as mulheres mais vivem, são diferentes da classificação dos arquétipos de Jung, né? Então, são arquétipos bem específicos. Jung é, por exemplo, o herói, o governante, o sábio. Exatamente, né? Então, são denominações diferentes dos arquétipos de Jung, mas são tipos de arquétipos, né? E os principais deles, e que a gente consegue ver como as mulheres estão vivendo ou no arquétipo da guerreira ou muito no arquétipo da caçadora, né, que a gente chama de caçadora solitária, mas principalmente da guerreira. E aí a gente consegue ver as características que as mulheres estão vivendo e como isso está impactando nos relacionamentos.